Salve, salve pessoal, Roberto aqui, LabDaNet. Hoje nós vamos fazer uma videoaula introduzindo sobre a microbiologia, nós vamos falar sobre microbioma. Daqui nós vamos tirar vários conceitos para a microbiologia e vários conceitos no que diz respeito à coleta e entendimento da fase pré-analítica de alguns exames, tá certo? Beleza. Microbioma. Aliás, vamos falar um negócio, né? Se você gostou do conteúdo, dá um curtir para nós, ajuda o canal a crescer um pouquinho, beleza? Então vamos lá, microbioma. Quando micro, né? Substâncias ou micro-organismos, bactérias, bactérias, fungos, protozoários de repente, tá certo? Colonizam uma determinada área do corpo, um determinado órgão do corpo, vamos dizer assim, e ali convivem em um processo chamado simbiose, né? Um processo homeostático, de um negócio muito importante que chama-se equilíbrio. Homeostático, né? Ou homeostase, como queira. Quando a gente fala nesse equilíbrio, a gente vai começar a entender a importância dele. Não existe, você tem sempre em mente que não existe um mundo totalmente estéril. Cada ser vivo vai ter a sua particularidade, vai ter o seu microbioma específico, a sua microbiota específica para cada região do seu corpo. Então, por exemplo, se a gente pensar na pele, que é o maior órgão humano, o maior órgão do seu corpo é a pele. Ali você vai ter toda a estrutura celular, pelos, enfim. Esses pelos, essa estrutura celular que vai descamando, vai morrendo ao longo do tempo, serve de alimento para bactérias que vão te ajudar até na proteção, na integridade da pele. Elas vão estar ali te ajudando nesse contexto ali de proteção. Então ali você vai ter um monte de outras bactérias que estão na pele sem causar doença, veja só, em equilíbrio, estão te ajudando ali. Elas pegam as células mortas, comem literalmente e não fazem absolutamente nada. Tá certo? Vão só te ajudar ali um pouco na proteção solar, às vezes até, né, ajudando na absorção de alguns tipos de vitaminas, a vitamina D, por exemplo, o calçoferol, né, que através da ação solar vai produzir um melado na sua pele ali que vai te ajudar na absorção. As bactérias vão sempre estar contribuindo nesse processo. Quando a gente fala, por exemplo, na boca, né, microbiota, micro-organismos específicos que estão na sua cavidade bucal que ajudam você na proteção, na integridade física, por exemplo, dos dentes, na integridade física, por exemplo, das gengivas, né? Ajudando na homeostase, no equilíbrio do pH salivar, né? Lembrando, quando a gente vai lembrar um pouquinho lá do processo de cárie, né? Que é uma doença, não só causada pela bactéria, mas através da agressão desse desequilíbrio bacteriano ali, há uma proliferação de alguns ácidos de metabolismo bacteriano que faz com que a tua saliva acidifique um pouquinho. E essa acidificação da saliva provoca um processo de deteriora o ácido, né? Ele degrada o ácido, a dentina ali, o material que protege, o esmalte dentário que protege o dente, e aí favorece as infecções. A cárie, a periodontite, né? a endodontite, que é a inflamação do canal lá embaixo, a bactéria acha uma porta de entrada e, como uma oportunista, causa o processo como um todo, né? A boca, ela pode te levar a uma série de outras doenças, algumas até mais sérias, por exemplo, a endocardite bacteriana, né? Muitas e muitas vezes ela vem de uma bactéria que está na boca, de algum processo, que ali um dente que inflamou, uma fístula que formou numa gengiva maltratada e tal, que gera esse desconforto ou essa morbidade, muitas vezes, na pessoa que sofre com a endocardite. Um problema cardíaco, a bactéria circula e acaba se instalando nessa válvula com defeito no coração e causa todo um processo inflamatório sistêmico importantíssimo aí e extremamente grave. A gente falou pele e boca, a gente pode pensar isso em intestino, né? A bactéria intestinal, a microbiota, as bactérias que convivem no teu intestino e te ajudam em diversos processos. Por exemplo, de absorção de vitaminas, por exemplo, na ajuda de oxidação, né? Processos químicos que vão, por exemplo, do metabolismo da bilirrubina, por exemplo. A bilirrubina é produzida no fígado, cai no intestino, né? Ali ela se transforma em biliverdina e bilisculina através da ação das bactérias. Então essas bactérias que estão no seu intestino ali, diversos tipos de bactérias, né? Convivendo nesse intestino, fazendo com que você absorva vitaminas e ela, ali do lado delas, conseguindo um alimento
a sobrinha de alimento, o resto alimentar ali para ajudar na sobrevivência delas, tá certo? E veja só, não existe intestino estéril, não existe situações aqui de esterilidade. Quando a gente muda o sítio, vamos agora para cavidade, por exemplo, vaginal na mulher, a importância da bactéria na parede vaginal para ajudar na alteração de pH vaginal ali, interfere em várias condições, esses lactobacilos ali dentro, produzindo, entre aspas, tipos específicos de ácidos que tornam o pH ácido importante para a proteção de infecções oportunistas que podem surgir e importante até lá na fertilização, na fecundação, né? Na capacitação espermática ali, esse pH ácido tem o seu papel biológico, beleza? Tudo isso com a ação de bactérias, belezinha? Entendeu mais ou menos que essas bactérias vão ali estar presentes no corpo, cada sítio você vai ter o seu tipo específico de bactéria, e aí você começa a pensar, principalmente na palavra quebra de equilíbrio, quebra da homeostase. Então, por exemplo, o sujeito tem uma infecção recorrente na pele, ele tem furúnculo na pele, sempre aparece um outro furúnculo na pele, às vezes nas regiões mais quentes, né? Virilha, às vezes no bumbum, às vezes embaixo do braço, principalmente às vezes a pessoa que está com sobrepeso ou uma resistência insulínica alta, ela favorece com que esses micro-organismos que estão lá em equilíbrio, por algum motivo, ele ajuda a quebrar um pouco dessa imunidade, desse vamos dizer assim, literalmente dessa homeostase. Ele quebrou essa homeostase, ele destrói os micro-organismos que são os bons e acaba prevalecendo numa multiplicação exacerbada daquilo que é ruim, né? Daquela bactéria que tem potencial patogênico muito grande. Na pele, por exemplo, um tipo comum de bactéria Staphylococcus aureus, que está ali na tua pele sem muitas vezes causar uma doença importante, quando acha uma porta de entrada, um pelo inflamado, depilou, raspou, abriu uma porta de entrada, um cortezinho, ele pode formar o furúnculo naquela situação que a gente falou, de repente uma infecção na pele com bastante secreção, porque encontrou uma porta de entrada, ela prolifera com mais contundência, né? Muito mais forte a proliferação dela, e vai surgir as doenças na pele. Quando a gente pensa isso em equilíbrio lá no intestino, esse desconforto que às vezes as pessoas têm, desbiose, né? No intestino a gente chama isso de desbiose. Desequilibrou a flora intestinal. A microbiota que está ali, que tem inúmeras bactérias boas, por algum motivo imunológico, estresse, falta de sono, alimentação principalmente, desequilibrou a proliferação de uma bactéria patogênica que está lá como comensal ali em equilíbrio com as bactérias boas, acaba se sobressaindo e você tem as gastroenterites, né? As bactérias que estão ali, a Escherichia coli, né? Ou Escherichia coli, como queira falar, é uma bactéria que está lá em grande prevalência no seu intestino, mas que em sítio diferente, por exemplo, uma infecção urinária, pode aparecer, numa infecção de ferida, que saiu das fezes e acabou indo para uma ferida, por exemplo, numa própria gastroenterite, né? Ela desequilibrou ali, proliferou uma bactéria que é patogênica e causa todo aquele desconforto da diarreia, beleza? Sempre a palavra aqui, equilíbrio, vai ser importante. Isso vale em todos os sítios. A gente falou pele, falamos da cavidade vaginal, que também, através desse desequilíbrio, você pode ter uma série de situações pontuais. Por exemplo, os corrimentos na mulher, né? Por exemplo, a Gardnerella. A Gardnerella é um tipo de cocobacilo, que a gente fala cocobacilo gram-lábil, né? Ou gram-variável. É uma bactéria, um fastidioso, uma bactéria que está ali participando dessa microbiota, desse microbioma vaginal ali dentro, sem causar absolutamente nada. Mas por esse desequilíbrio hormonal, estresse, falta de sono, não dorme e tal, desequilibrou inteiro, ela acaba se sobressaindo e causa a infecção ou esse corrimento bem aparente, muitas vezes desconfortável para a mulher, tá certo? Entender essa questão do microbioma, entender que ali, literalmente, você tem bactérias de todos que formato, né? De todos os tipos diferentes, de todas as estruturas diferentes ali, é muito importante para que você entenda não só o mecanismo dessas doenças, mas como também entender os contaminantes que a gente vai citar agora, beleza? Vamos para essa parte agora.
Entendemos que a microbioma faz parte do corpo, não vai existir nada, nenhum ambiente estéril, mas a gente vai falar agora principalmente dessa quebra. Quebrou a homeostase, quebrou esse equilíbrio por N motivos. Quando a gente fala em intestino, o principal deles, alimentação, falta de sono, desconforto, por exemplo, com o uso de antibiótico, usou um antibiótico para tratar uma infecção urinária, desequilibrou a flora inteira, né? Mexeu com o constituinte intestinal inteiro e você vai sofrer as consequências que são as principais das diarreias. Vaginal, corrimento, pele, o principal, furúnculo e assim, outros tantas. Esse desequilíbrio, por exemplo, na cavidade nasal ou na boca, causando cárie, gengivite, endodontite e outras tantas e tantas doenças. Beleza? Esse desequilíbrio faz isso. Quando a gente fala em microbiologia, o primeiro processo, o que eu vou captar, né? Eu vou fazer a pesquisa do agente que está causando a doença, eu vou lá buscar, vou coletar o material. Eu preciso ter em mente que esse bioma existe. Eu preciso ter ideia do que é normal, do que faz parte daquilo ali, da microbiota normal, para depois entender o que é patogênico. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo uma coprocultura, né, que é um exame específico para as fezes, para descobrir que tipo de bactéria que pode estar causando aquele desconforto, aquela diarreia ali. Eu preciso analisar o contexto em geral, se tem presença de leucócitos, que são indicativos de infecção, se tem hemácias, que tipo de bactéria está crescendo nos meios específicos, para depois fazer a triagem. E aí sim, de repente eu posso achar uma bactéria que é comum no intestino, por exemplo, uma enterobacteriácea, né, a Escherichia coli, como a gente falou, a Escherichia coli. Lá, uma enteropatogênica, uma enterohemorrágica, cada tipo ou subespécie diferente que está causando a doença lá. Lá nesse tipo de coleta que eu vou fazer, eu preciso ter ideia de que tipo de antibiótico a pessoa está fazendo uso, se esse antibiótico faz muito tempo que usa ou se não, se está crônico ou não, né? Se essa infecção é recorrente ou não, se foi um fato depois de ter tido um trauma emocional muito grande, a perca de um ente querido, enfim, que fez esse desequilíbrio inteiro, ou se foi alguma infecção oportunista, por exemplo, uma situação onde você tem a entrada de uma bactéria totalmente diferenciada aqui. Por exemplo, as salmonelas, por exemplo. Ela não está convivendo habitualmente no seu intestino. Mas, de repente, você foi num restaurante, comeu alguma coisa que tinha um ovo contaminado ali, pegou uma salmonela e aí ela deu todos os sintomas de diarreia causada pela salmonela. Aliás, a salmonela tem uma história muito curiosa, né? Como ela foi descoberta. Ela existia dentro do intestino de uma mulher que manipulava alimento. Como é que descobriu que aquela salmonela ali? Através teve um surto diarreico naquela região onde a mulher trabalhava, foram fazer a pesquisa, acharam uma bactéria diferente. Para a mulher era um comensal, não fazia nada. Estava dentro da microbiota do intestino dela em equilíbrio. Mas quando ela, ao manipular alimentos com a mão contaminada, levou para aquela maionese, à base de ovo, por exemplo, a presença da salmonela. E aí infectou todo mundo que acabou consumindo o lanche daquele fast food lá. Tá certo? São curiosidades, mas que existem. Quando a gente vai falar no trato geniturinário, por exemplo, né, principalmente na mulher, e por que a gente vai falar principalmente em mulher? Não é preconceito, não. A uretra da mulher, o canal do xixi, é pequenininha. Então você tem uma uretra muito curtinha, que no dia a dia, no diário dela, vai acumular certas secreções, alimento para bactérias que estão ali, mas não estão causando doença. Elas são ali como se fosse uma troca, né? O corpo está protegendo, tem leucócitos ali, tem secreção, tem muco, tem resto celular, as bactérias estão ali consumindo aquele resto que está ali, normalmente, e quando você vai, por exemplo, coletar uma urina para fazer um exame de urina tipo dá lá bactérias abundantes, aquele mundaréu de bactérias, sem nenhum sintoma. A mulher não tem sintoma nenhum. É lógico que pode ter uma infecção assintomática? Pode. Mas muitas e muitas situações você tem uma urina contaminada. Contaminada com o quê? Com esse microbioma aqui, ó. Com as bactérias comensais que estão ali do trato geniturinário, que tinha que estar ali como comensal, quando foi fazer o xixi, não fez o procedimento de limpeza, não fez o procedimento de tomar um banho antes, vai coletar, traz para dentro do exame um monte de contaminantes. Aí quando você vai fazer a cultura lá, a urocultura, né, joga nos meios específicos, por exemplo, aqui a gente usa o CLED, mas você pode usar o Macon, que existem vários tipos de meios específicos que você pode usar ali para contar a bactéria.
e aí você vê lá cresce todo tipo de bactéria, uma miscelânea, cresce gram-negativo, cresce gram-positivo, cresce cocobacilo, cresce estáfilo, cresce um monte de tipo diferente, de gênero diferente de bactéria, que mostra para você, puxa, é claro que isso daqui foi uma contaminação. E veja só, quando a gente usa o termo contaminação, não significa que é falta de higiene, não é essa a questão. Significa apenas que aquele movimento, que aquele procedimento de coleta precisaria ter um pouco mais de atenção com relação ao procedimento de higiene. Não é que ela não limpa, não é questão disso, é questão que naquele momento ali trouxe para dentro de um exame, numa uretra curtinha, uma série de constituintes que para ela era normal, mas que apareceu no exame, tá certo? Isso é um contaminante muito importante, e esse entendimento de microbioma muitas vezes vai te ajudar na conversa com o médico, né? Conversa com o médico, ou com o enfermeiro assistente, ou com o nutricionista que está assistindo, para você fazer entender, ó, provavelmente esse miscelânea de bactérias que está no exame aqui são bactérias comensais, que estão ali da própria microbiota, sem causar doença, mas que demonstraram na urina por um simples processo de coleta que precisa ser um pouco mais contundente na questão higiene, na questão higiene íntima, tá certo? Nesse sentido aqui é muito interessante falar, quando a gente vai voltando lá na questão da microbiota intestinal, ou microbiota oral, não importa, hoje você já tem exames chamados literalmente microbioma, o nome do exame microbioma, que você pode colocar microbioma fecal, microbioma vaginal, microbioma oral. Para quê? Para descobrir através do genoma que tipos de bactérias você tem aqui, que tipos de bactéria prevalecem e o que fazer em situações de desequilíbrio, né? Em situações onde você tem a desbiose, principalmente na questão intestinal. E até como curiosidade, hoje já existe até os transplantes de fezes, né? Então existe situações hoje que você precisa de fato mudar drasticamente ou radicalmente toda a flora intestinal para conseguir se livrar de dores, para se livrar de intestino irritável, uma série de condições assim, beleza? Entendendo essa questão de microbioma, entendendo essa questão de microbiota, o que é normal, o que é comensal, o que eu quero deixar para você ficar sabendo disso. Existe nesse aqui, eu até trouxe um coletorzinho, existe aqui o exame que você pode fazer, o microbioma vaginal, fecal, oral, de acordo com a doença que você tem para poder tratar, ou melhor, otimizar. Essa situação de microbioma, entender isso e como ele funciona, cada local tem um sítio, tem uma colonização, um tipo específico de bactéria, ou melhor, tipos diferentes, mas que estão ali convivendo em harmonia, ajudando o seu corpo, por exemplo, na absorção de vitaminas, ajudando o teu corpo na proteção, na questão imunológica, mas que em situações oportunistas eles podem causar doença, né, em desequilíbrio, ou desequilibrou por algum motivo ali, ele acaba se sobressaindo e proliferando e causando todo aquele desconforto ali relacionado a essas doenças que a gente falou. Beleza? Entendido isso, a gente pode passar para o próximo passo. Esse vídeo foi justamente para poder elucidar, é um vídeo longo, chato muitas vezes, mas que é importante você ter isso sempre na tua cabeça, essa questão, e entendê-lo direitinho, tá certo? Quando você for estudar, analisa direitinho os tipos específicos de microbioma que você quer estudar. Microbioma intestinal é importantíssimo você estudar. Você vai começar a entender, por exemplo, como que as vitaminas são formadas através da oxidação bacteriana, ou através da fermentação. Você pode até estudar a importância dos processos fermentativos no combate às infecções intestinais. Por exemplo, as síndromes do intestino irritável, né? Por que acontece essa agressão, a obesidade, por exemplo? Por que existe essa agressão no intestino ali? O que acontece com a parte de microbioma, de microbiota ali que faz isso? Então, estudar essas questões de micro-organismo intestinal, estudar esse equilíbrio, né? O porquê que ele é quebrado, isso é muito importante que você que está estudando ou que está querendo uma curiosidade sobre saúde, que intere sobre isso. Beleza? Grande abraço e até o próximo.